Pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e falamos agora de atos administrativos. Vamos verificar os atributos e os elementos dos atos administrativos, algo que a gente já tinha começado aqui para vocês, né? Nós vimos que é uma declaração de vontade que o Estado, ou de quem represente o Estado, né, o ato administrativo, a todo momento o departamento, em um departamento público, né, os seus respectivos agentes estão praticando atos administrativos. E nós temos aí, eu acho que a gente já falou, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. O ato administrativo, para ser praticado, ele precisa ser legítimo com relação à sua presunção de quem os pratique, por exemplo, e legítimo também no sentido, né, na presunção de uma veracidade, ou seja, a gente pode dizer que o ato administrativo ele precisa, né, ter um liame, uma ligação, né, que possa justamente ser a mais fiel possível no sentido de ser verdadeiro aquilo que está sendo apontado, praticado pelo agente público, que é a prática de um ato pelo Estado. Quando o agente público está praticando um ato, ele está praticando um ato em nome do Estado, né? Então é importante que aquele ato também reflita uma veracidade, né? Veracidade no mundo dos fatos. Tá? Isso tudo por quê, pessoal? Porque nós precisamos que os atos praticados pelo Estado precisam ter justamente segurança jurídica, tá? Eu não posso praticar os atos administrativos e colocar em xeque a todo momento as suas respectivas práticas. Então, a todo momento eu preciso justamente, né, ter essa certeza da prática dos atos administrativos. Essa é uma presunção relativa, que é uma presunção que admite prova em contrária, tá? É uma presunção que admite prova em contrário, tá? Essa que é a ideia aqui. Presunção que admite prova em contrário é uma presunção iuris tantum, não é uma presunção iuri et iuri. Segundo atributo dos atos administrativos é a imperatividade. A gente não pode esquecer que os atos administrativos são atos de império, né? A gente só está falando de um Estado democrático de direito, mas que teve aí um ranço, né? Nós tivemos uma herança da Idade Média. Então, os atos administrativos se impõem a terceiros sem necessidade de sua concordância, né? Ou seja, aí você tem a ideia de que os atos administrativos são imperativos, né? Demonstra uma característica do ato administrativo, a unilateralidade. O agente de trânsito vai fazer uma multa para você. Ele vai chegar em você e falar assim, você concorda com a multa? Não vai falar isso, né? Ele vai justamente te multar. Essa que é a ideia. Pronto. Né? Isso é característico do atributo da imperatividade, né? Nem sempre, pessoal, os atos administrativos, todos os atos administrativos, eles estão atrelados à imperatividade. Tem alguns atos administrativos que têm uma característica que não tem essa característica da imperatividade. Que, por exemplo, a licença, a autorização, a certidão, o parecer, eles não contam com essa característica de imperatividade. Você pega justamente uma certidão a respeito dos seus débitos, né, tributários junto ao município. Você pega uma certidão, não tem um ato administrativo de império, né? Essa característica da imperatividade é a maior diferença entre ato administrativo e ato de direito privado, tá? Os atos administrativos, eles são praticados pelo Estado, em nome do Estado, em nome do interesse público, em nome da coletividade, e por conta disso a gente pode dizer que existe aí, né, um princípio, claro que ele não é absoluto, mas da supremacia do interesse público sobre o interesse do privado. E nos atos de direito privado, você tem uma relação mais de horizontalidade entre os privados, entre os particulares, tá? Nos atos do direito público, você tem justamente aí uma característica que esses direitos aí, eles são justamente, esses direitos, eles passam a ser de uma verticalidade, né? Uma relação de verticalidade, essa que é a ideia, tá? Nos atos de direito privado não são criadas obrigações sem a concordância do destinatário do ato. Por isso, né, nós temos essa questão, tá? No direito administrativo, você precisa justamente
você impõe determinadas obrigações, só que é necessário, né, a lei, tá? Você precisa, para impor obrigações ou conferir direitos, você precisa da lei. A outra característica, o outro atributo do ato administrativo é a autoexecutoriedade. Ou seja, os atos administrativos podem ser colocados em execução pela sua própria estrutura, pelos seus próprios agentes, pelos seus próprios órgãos, sem a necessidade de você ter aí um respaldo do Poder Judiciário, tá? Não há necessidade de uma intervenção do Poder Judiciário para fazer valer, né, os atos administrativos. Essa que é a ideia. Por exemplo, quando você tem a execução de um contrato, né, das cláusulas contratuais, a imposição de uma multa para uma empresa que contratou com a administração pública e que não entregou a obra no prazo. Você não precisa do Poder Judiciário. A administração pública vai lá e aplica a multa. Essa multa é um ato administrativo que não há necessidade do Poder Judiciário para que ela possa ter legitimidade, validade. Basta, né, que o descumprimento, esse já foi feito no contrato, essa cláusula já estava no contrato, já estava estabelecida em lei, então não há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para que aquele ato administrativo praticado pela administração pública tenha validade. Por isso que a gente pode dizer, né, que os atos administrativos, nesse caso, têm um atributo da imperatividade, da autoexecutoriedade, desculpe. Ou seja, mas só será possível a autoexecutoriedade em duas situações: se tiver previsão legal, contratos administrativos, ocupação dos equipamentos, instalações, por exemplo. A administração pública vai lá, se a empresa contratada não estiver cumprindo com o cronograma de obra, ocupa as instalações, ocupa os equipamentos. Por que isso é possível? Isso é possível pelo atributo da autoexecutoriedade. Tudo bem, só que isso estava no contrato, tinha uma previsão legal, tá? Essa que é a ideia. Medida tem que ser também urgente. Em dois sentidos, se você vai utilizar a autoexecutoriedade. Sempre que houver uma previsão legal, ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E também quando for uma medida urgente, né? Polícia administrativa, demolição de prédio que ameaça ruir. Nós estudamos poder de polícia. Essa polícia aqui é o mesmo que a gente estudou, tá? O poder de polícia é aquele poder em que a administração pública fiscaliza. Fiscalizou um determinado local, né? Em que o prédio está próximo, né, na beirada da calçada, está para cair, um prédio antigo, a administração pública vai lá e vai derrubar. Isso é possível? É possível porque estou falando de medidas, né, de polícia aí. Claro que vai notificar primeiro, o proprietário vai dar um prazo para ele organizar, para ele apresentar um projeto que venha aí justamente ou destruir ou a melhorar a viga, que dê condições para que as pessoas que passem na calçada, né, não se sintam aí justamente ameaçadas, tá? Deverá ser passível de controle judicial a posteriori. Todo ato que você tem aí em que não há necessidade inicialmente do Poder Judiciário atuar, posteriormente, se houver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de afronta a direitos, direitos e garantias fundamentais, você pode fazer o quê? Se valer do Poder Judiciário para isso. Ou seja, se aquela minha propriedade estava para cair, mas eu tinha meios para consertar e foi lá o Poder Público e derrubou, né? O que acontece? E eu tinha condições de fazer isso, e isso me prejudicou, eu posso desfazer esse ato administrativo, anular esse ato administrativo lá no Poder Judiciário, tá? Tipicidade também é outro atributo dos atos administrativos. Os atos administrativos devem corresponder a figuras definidoras na lei, aptas a produzir resultados. Precisa ter um resultado, né? Decorre do princípio da legalidade, apresenta-se como garantia ao administrado. Então, se o agente público está praticando alguma coisa, algum ato, né, administrativo, com certeza ele tem um respaldo na lei. Se ele está fazendo justamente uma fiscalização, é porque, né, de um determinado estabelecimento comercial, é porque a lei permite que ele faça. Então, a tipicidade dos atos administrativos são figuras que definem
a ação, vamos dizer assim, a atitude, as condutas dos servidores públicos. Essa que é a ideia. Então você está só tomando essa atitude por quê? Porque tem lei que define isso aí. Essa que é a ideia. Então isso é tipicidade. Os atos administrativos devem corresponder a figuras definidoras na lei, aptas a produzir determinados resultados. A tipicidade, por exemplo, vem justamente da legalidade. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E nesse caso, ela vem tratar de fazer o quê? Olha, impede que a administração pública pratique atos dotados de imperatividade e executoriedade sem previsão legal. Porque atos de imperatividade, quando você faz, justamente sem perguntar se o destinatário concorda ou não, isso você pode estar retirando direitos da pessoa, né? E também de executoriedade, sem que haja previsão legal. Então há necessidade de que haja aí uma previsão legal para isso. A prática do ato administrativo, então, o atributo, né, da tipicidade impede também a prática de ato totalmente discricionário. Ato discricionário é aquele que dá muita liberdade para o agente público, né, em determinadas situações de conveniência ou de oportunidade. Mas isso, justamente, a prática de totalmente discricionária, a lei deve definir os limites da discricionariedade, porque discricionariedade não pode se transformar justamente em arbitrariedade. Então a tipicidade vem justamente para impedir, né, que a administração pratique atos dotados de imperatividade e de autoexecutoriedade, né, sem previsão legal. Essa que é a ideia. E também que essa prática desses atos, né, evitar práticas de atos totalmente discricionários. Essa que é a ideia aí, tá? Quais são os elementos, então, pessoal, dos atos administrativos? Quais são os elementos dos atos administrativos? Bom, eu tenho 5 elementos que compõem os atos administrativos. O sujeito, o objeto, né, a forma ou a forma, o motivo e a finalidade. 5 elementos que compõem o ato administrativo. Bom, se a gente bater o olho num ato administrativo de qualquer departamento público, a gente sabe, a gente percebe que a gente consegue encontrar esses elementos. O primeiro deles é o sujeito, que também é chamado de competência. Sujeito ou competência é aquele que a lei atribui competência para a prática do ato, tá? E aí eu faço aqui, depois dei uma lida nisso aqui, uma diferenciação relativos aos sujeitos do direito civil e do direito administrativo. No direito civil, o sujeito precisa ter capacidade, ser titular de direitos e obrigações. No direito administrativo, ele precisa ter capacidade e também ter competência, tá? Também ter competência. A capacidade para os atos administrativos para as pessoas políticas são da União, Estado, Município e Distrito Federal. Isso demonstra a capacidade que eles têm, né? Funções são distribuídas entre os órgãos administrativos, ministérios, secretarias, subdivisões e seus agentes. Mas quem na verdade tem a competência, na verdade são a União, Estado, Município e Distrito Federal. Essa distribuição demonstra justamente a capacidade que esses órgãos terão para justamente executar, tá? A competência das pessoas jurídicas está na Constituição Federal. Competência. Está lá, artigo 21, artigo 22, artigo 23, artigo 24 da Constituição Federal. Que é importante que vocês deem uma lida lá, né? Artigo 21 vai falar de uma competência justamente administrativa, artigo 22, legislativa, artigo 23, competência comum, tá? E a competência do artigo 24 é competência concorrente. Do artigo 21 e do artigo 23, competência administrativa. É o que nos interessa. Competência dos artigos 22 e 24, uma competência aí, nesse caso, competência legislativa. Então, a competência das pessoas jurídicas, União, Estado, Município, Distrito Federal, estão lá na Constituição Federal, tá? E nas leis e na dos órgãos e servidores está na lei. Então, quem que é sujeito do ato administrativo? Não é só a pessoa física, mas pode ser também a pessoa jurídica. União, Estado, Município e Distrito Federal poderão ser,
né, sujeitos de atos administrativos. Quando a gente pensa em sujeito do ato administrativo, a gente só pensa ser aquele cidadão que está lá trabalhando no departamento, só aquele sujeito, né, só aquele cidadão. Não é só aquele cidadão, tá? As pessoas jurídicas também podem ser sujeitos de atos administrativos. Conjunto de atribuições das pessoas jurídicas, então competência para Di Pietro, né? Conjunto de atribuições das pessoas jurídicas, dos órgãos e dos agentes fixadas no direito positivo. A Constituição Federal fixou a competência de União, Estado, Município e Distrito Federal. As leis, que são os estatutos, eles fixam justamente a competência dos servidores dos respectivos órgãos. Bom, competência, sujeito, sempre decorre de lei. Não pode o próprio órgão estabelecer suas atribuições. O órgão da administração pública, por exemplo, não pode estabelecer suas atribuições. A Secretaria de Saúde não é ela que estabelece as suas próprias atribuições. As suas atribuições estão apontadas na lei. Determinada ou outra atividade, etc., justamente, né, pode até ser discutida dentro do órgão público, mas depois é passado para o legislativo colocar justamente em lei isso aí, tá? Então, as regras, né, o sujeito do ato administrativo sempre decorre de lei, é inderrogável, tá? É conferida em benefício do interesse público, então você não pode passar para ninguém isso aí, tá? Está lá no artigo 11 da Lei 9784 de 1999, tá? A regra do sujeito do ato administrativo, as regras de competência. Então, sempre decorre de lei, a competência é só a lei que atribui, tá? E é inderrogável, você não pode transferir ou você não pode, né, abrir mão disso aí, tá? Essa que é a ideia. Por quê? Porque você está conferida em nome do interesse público. O próprio artigo 11 diz assim: a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo nos casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Quando se fala em sujeito de ato administrativo e por conta disso se fala de competência, a gente está falando justamente de uma atribuição que é conferida por lei. Essa atribuição que é conferida por lei, é claro, né, ela é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos que foi atribuída como própria. Só que eu tenho dois elementos importantíssimos da competência de um ato administrativo, que é a delegação e que é a avocação. Tá? Então, objeto de delegação e avocação ela pode ser, desde que haja justamente, né, alguma coisa na lei que diga que a avocação e a delegação pode ser feita. A regra bem básica, né, pessoal, de delegação e avocação, que são elementos que estão dentro da própria competência, tá? Mas não ferem aí a irrenunciabilidade, tá, da competência, é justamente quando você fala de delegar, você sujeito, né, em um determinado departamento, você é o diretor do departamento, você tem atribuições para fazer determinado ato, tá? Praticar determinado ato administrativo, e aí você vai fazer o quê? Você delega esses atos administrativos. É possível, tá? Fazer uma delegação. Você não está renunciando a determinada situação, você saiu de férias e aí outra pessoa precisa no setor para ficar e estabelecer aqueles atos administrativos, tá? O setor não pode parar, continuidade da prestação dos serviços. Ou avoca, você percebe que dentro do departamento tem alguém com dificuldade para fazer um lançamento tributário, para fazer um ato administrativo que seja em determinada secretaria, em determinado departamento, por exemplo. Você, como é o chefe, você avoca, você puxa para si aquela responsabilidade, tá? Veja que isso é regra de competência. Ninguém está renunciando, você só justamente está falando do exercício dela, tá? Essa que é a ideia. Então, a avocação e delegação são elementos, são característicos das regras de competência, tá? Essa que é a ideia. Vamos imaginar que nós tenhamos um ato administrativo que não tenha um sujeito determinado para a prática daquele ato. Na ausência de lei determinando quem vai fazer o ato administrativo, ela pode ser justamente praticada pela autoridade inferior,
Tá? Olha só, o artigo 17 da Lei 9784 de 99 diz assim: inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Essa que é a ideia. Se não existir lei que determine quem que vai ser a pessoa responsável que tem a competência para praticar o ato, tá? Essa que é a ideia. O segundo elemento muito importante é o objeto do ato administrativo. Então a gente vem com as perguntinhas, né? No sujeito a gente pergunta quem pratica o ato. No objeto ou conteúdo a gente pergunta o que está se praticando, né? Representa o efeito imediato que o ato administrativo produz, devendo ser, justamente, quais as características do objeto. É o que se pretende fazer, né? É o que se pretende, né? A administração pública é aquilo que ela pretende fazer. Ela pretende fazer licitação, ela pretende fazer uma desapropriação, ela pretende praticar um ato de exoneração de um determinado servidor. Olha, é o que pretende ser feito. Essa que é a ideia. Então, o efeito tem que ser imediato, tá? Essa que é a ideia. Pretende fazer um tombamento, o efeito precisa ser imediato. Não é que você, quando você tem a determinação de uma desapropriação, no outro dia vai ser desapropriado o imóvel. Não é assim. O efeito tem que ser imediato, né? Precisa ser justamente, quando chega no destinatário, isso precisa ser chegado justamente de forma bem rápida. Essa que é a ideia. Não é que no outro vai comprar, fazer uma licitação para adquirir, contratar uma empresa para fazer uma ponte. Não é que amanhã vai ter uma ponte, não. O efeito do objeto licitação já tem que ser rápido e imediato, ou seja, eu preciso colocar em edital, eu preciso chamar a empresa. Isso que é a ideia do efeito, tá? Não é o efeito material concreto, mas o efeito que ela vai provocar. Essa que é a ideia. Para isso, aquilo que a administração pública ela se presta a fazer, precisa ser justamente, né, tá de acordo com o ordenamento jurídico. Aquilo que a administração pública vai fazer, ou através dos seus agentes, precisa ser alguma coisa assim, né, que tenha um sinal verde do sistema jurídico, né? Essa que é a ideia. Então precisa ser, por exemplo, precisa ser lícito. A administração pública, né, precisa praticar um ato administrativo aqui, ó, de forma lícita, tá? Ou seja, em conformidade com as figuras descritas na lei. O ato precisa ser lícito, a prática do ato administrativo. Exemplo, desapropriação por utilidade pública. Os entes públicos deverão retirar a propriedade do particular de acordo com as hipóteses apontadas no artigo 5º do Decreto-Lei 3365 de 41, que consideram-se atos de utilidade pública. Ou seja, você pode perder a propriedade, ou seja, a administração pública tem essa legitimidade para tirar a propriedade do particular, mas desde que esse ato seja lícito. Pronto. Né? Possível, o objeto, aquilo que ela pretende fazer, precisa ser possível. O que é possível? Ser realizável no mundo dos fatos e do direito. Exemplo, a construção de um parque industrial na Lua, por exemplo, não seria, tá, um objeto possível, né? Nomeação de agente público para um cargo extinto no organograma da administração pública. Então aquele cidadão que ajudou o prefeito na campanha, etc., venceu as eleições e agora nós temos uma formatação, né, dos seus secretários. Aí o cidadão fala assim, ó, te ajudei, beleza, eu vou te nomear como chefe do almoxarifado do cemitério. Olha, mas essa função não existe no organograma da administração pública. Quer dizer, ele precisa ser possível, realizável no mundo dos fatos e do direito. Precisa ser certo, determinado quanto aos efeitos, determinado quanto aos destinatários, determinado quanto ao tempo e quanto ao lugar. Essa que é a ideia. Imagina você começa a construir uma escola em um determinado lugar, paralisa, não vai ser mais aqui, naquele lugar, vai ser em outro lugar. Quer dizer, começa a construir uma escola, começa a construir uma obra e não tem tempo para acabar. Quer dizer, ele precisa, de um certo modo, precisa ser certo. Essa que é a ideia, né?
É claro que a gente tem uma burocracia muito grande, falta de recursos, nosso país não é um país rico, e aí, com certeza, a certeza quanto ao tempo é difícil, né? Quantas e quantas vezes que nós temos umas obras públicas que precisam ser entregues e não são entregues no prazo, né? Tem todo um cronograma aí que é desrespeitado na prática. A certeza do ato administrativo é justamente com relação a esses efeitos e os seus destinatários, né? Construção de uma obra pela prefeitura sem especificar onde vai ser construída, sua finalidade, etc. Essa que é a ideia, tá? Precisa ser moral também. Quando se fala de objeto do ato administrativo, ele precisa ser moral, tá? De acordo com os padrões comuns de comportamento aceitos como corretos, justos, éticos. Por exemplo, construção de uma horta comunitária pela prefeitura com um plantio. Imagina, a prefeitura falar que tem uma horta, né, e plantio de cannabis sativa, ou seja, da maconha. Ela não pode fazer isso porque o objeto não é moral. Vamos imaginar que nós temos lá um centro de convivência do município, né? A associação dos servidores municipais e que só justamente pode ser usado por as pessoas do sexo masculino das meia-noite às 6, né? Só. Quer dizer, não seria moral esse objeto do ato administrativo. Um elemento importantíssimo dos atos administrativos é a forma, pessoal. A forma dos atos administrativos, que é justamente a condição de existência e validade do ato administrativo. Condição de existência e validade do ato administrativo. É importantíssima, por quê? Porque eu sei como que ele vai chegar, é isso que eu preciso saber. Como que o ato administrativo vai chegar no destinatário? O destinatário são as pessoas. Justamente aquele ato administrativo vai chegar para mim e eu preciso ver qual que vai ser minha conduta, né? Em razão do meu comportamento, que vai ser justamente para a prática daquele ato administrativo. Essa que é a ideia. Então, pelo respeito à forma do ato administrativo, que se possibilita o controle do mesmo, tá? Respeitando a forma que você tem o controle do ato administrativo. Não significa que devem ser adotadas formas rígidas. Não é justamente a forma de ser formalidade. Eu preciso saber como que ele vai chegar para o destinatário do ato. Porque a prefeitura vai cobrar a minha conduta, mas como que ele chega para mim? Essa que é a ideia. Então não significa que devem ser adotadas formas rígidas, né? Adotada como regra a forma escrita. Por que forma escrita? A partir do momento que você documenta um ato praticado pela administração pública, você consegue justamente nesse sentido, né, dar a possibilidade da parte contrária ao contraditório e à ampla defesa. Então vamos imaginar que você tem uma multa verbal. Você está justamente aqui, infringiu o Código de Trânsito Nacional de Trânsito, e aí você vai ser multado, tá? Em 5 dias você recorre. Verbal? Imagina uma ligação que é recebida pela sua casa. Não. Em regra é forma escrita. Por quê? Porque você consegue deixar registrado nos documentos, tá? do órgão público e possibilita o contraditório e ampla defesa por parte do cidadão. A lei pode prever expressamente a forma que a administração pública deverá praticar um ato administrativo. Por exemplo, o artigo 32 da Lei 8987 de 95. Ele diz assim, o poder concedente poderá intervir na concessão. Parágrafo único. A intervenção far-se-á por decreto. A administração pública disse que a lei escolheu qual vai ser a forma que o ato administrativo vai se exteriorizar. Então, adotada como regra a forma escrita. A lei já pode ter feito previamente, expressamente, a forma que a administração pública vai ter que se utilizar. Tem que se utilizar por decreto, porque senão aquele ato administrativo não é válido. Agora, outra coisa, a administração pública poderá praticar ato da forma que parecer mais adequada para ela. Por exemplo, intimação de um servidor investigado em um processo administrativo disciplinar pode ser feita através de uma publicação em jornal de grande circulação ou através de notificação direta. Qual que ela vai escolher? A que ela tiver mais adequada para ela. A prefeitura já paga o jornal daquela região, tá? Por exemplo, através de licitação, tem um contrato.
Publica. Do que você, né, dispor de funcionários, de servidores para fazer notificação direta. Veja que qualquer uma delas vai ser justamente aceita pela administração pública. E é interessante também, as formas mais rigorosas são utilizadas para assegurar os direitos fundamentais dos administrados, tais como ocorrem com licitações públicas, concursos públicos, processo administrativo disciplinar. Então, as formas mais rigorosas, elas são justamente, né, utilizadas pela administração pública para assegurar direitos fundamentais dos administrados. Quais as formas que a gente vê? Olha, a gente vê licitação pública, uma formalidade muito maior, que é um ato administrativo, né? É solene, né? Tem edital. Concurso público também tem edital. Processo administrativo disciplinar tem todo um procedimento. Oitiva do servidor investigado, oitiva dos servidores da administração pública. Tudo formalizado, você precisa colocar número nas páginas, a autoridade administrativa dá o seu parecer. Tudo formalizado, porque você está falando de direitos e garantias fundamentais. Então tem que ser mais solene. Agora, não há o artigo 22 da lei 9784 de 99, dispõe que a regra é o informalismo, sem forma determinada. Os atos do processo administrativos não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. E aí, excepcionalmente, é possível que os atos administrativos sejam exteriorizados de ordens verbais, gestos, apitos, sinais luminosos, cartazes e placas, tá? Essa que é a ideia. Quando você tiver, por exemplo, numa blitz, o guarda mandar você parar, você está fazendo um sinal, aquilo é um ato administrativo. Não precisa estar escrito. Ah, não vou parar porque não está escrito. O Zé Carlos, estudei lá e falou que tem que ser escrito. Não para ver. Num sinal vermelho na Colombo, tenta passar no sinal vermelho na Colombo. Aquilo é um ato administrativo. Então, excepcionalmente, os atos administrativos são exteriorizados através de ordens verbais, gestos, apitos, sinais luminosos, cartazes, placas. Proibição de estacionar nas ruas, né? Proibido fumar, por exemplo, é um ato administrativo. Importante lembrar que devem ser gestos e sinais convencionais que todos possam compreender. Não adianta você chegar aqui com um gesto, né, de outro país que ninguém entenda. Não adianta fazer isso aqui, tá? Essa que é a ideia. Beleza? Na próxima aula, então, muito obrigado pela atenção. A gente vê motivo e finalidade dos atos administrativos. Muito obrigado, gente. Bons estudos.